Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai terminar essa primeira etapa do nosso conteúdo. Vamos falar aqui um pouquinho, vamos fechar a questão da cidade-estado de Atenas, dessa democracia, da formação da democracia na cidade-estado de Atenas, e vamos debater um assunto que ele é muito importante para a gente poder entender a história da Grécia, a história da cidade-estado de Atenas, mas é um assunto que também nos deixa margem para fazer algumas comparações com a história do Brasil, com a história do mundo moderno, a partir do século XVI, que é o conceito de escravidão que era utilizado na Grécia Antiga, e ao mesmo tempo isso vai nos permitir comparar com o conceito de escravidão moderno, que marcou a história europeia e a história da construção do mundo ocidental depois do início das grandes navegações no século XV, século XVI. Então aqui a gente vai estudar um pouquinho da escravidão nesse mundo antigo e, ao mesmo tempo que for estudando essa escravidão no mundo antigo, a gente vai estabelecendo comparações com a escravidão moderna. O que eu chamo de escravidão moderna é aquilo que a gente teve da escravização dos povos africanos. A gente tem que entender que, vou abrir explicando então esse conceito de escravização no mundo moderno, para depois a gente ir para aquele que é um conceito um pouco distinto, que é o conceito de escravidão no mundo antigo. Na modernidade, a escravidão ela foi uma instituição que ela se baseou principalmente nas ideias de superioridade do povo europeu sobre o continente africano. Nesse sentido, os europeus diziam-se superiores, diziam-se melhores que os africanos, e isso, os europeus, essa condição, os europeus justificavam ela do próprio ponto de vista religioso. Eles diziam que, biblicamente, eles eram herdeiros diretos os europeus eram herdeiros diretos de uma linhagem que permitia a eles escravizar os povos africanos. E aí eles retomam a velha historinha de Cã e a velha historinha de Noé, da famosa Arca de Noé, em história bíblica, em um mundo europeu marcado pela valorização da religião católica, para explicar a sua superioridade à África. Eles diziam que eles eram, que logo depois do dilúvio, um dos filhos de Noé, por um determinado comportamento que teve ao longo de todo o processo, teria sido condenado por Noé e expulso do paraíso, expulso da região onde Noé se estabeleceu com sua família, e condenado Noé teria condenado esse indivíduo, Cã, e todos aqueles que seriam seus descendentes a serem escravos dos povos originados pelos irmãos de Cã. Então Cã teria sido expulso dessa região e teria se direcionado ao sul. Os europeus diziam que essa história ela teria acontecido ali, em torno da Europa. E se Cã foi para o sul, Cã então teria ido para o continente africano. Portanto, os africanos seriam descendentes de Cã, descendentes desse indivíduo condenado biblicamente pela figura de Noé, e a cor preta da pele seria uma marca dessa condenação. Portanto, se eram filhos de Cã, não tinham alma e poderiam ser subjugados, inferiorizados frente aos europeus. Essa argumentação ela acabou estando na base de subjugação dos povos africanos. Os europeus, então, quando começam o processo das grandes navegações e têm contato com o continente africano, acabam tornando os indivíduos que moravam dentro desse continente, que habitavam esse continente, indivíduos que tinham cultura, que tinham suas vidas, que tinham estruturas de poder, acabam tornando esses indivíduos escravos.
Portanto, hoje, na historiografia, a gente tem tomado muito cuidado ao trabalhar com o termo escravo. A gente utiliza ele porque ele é corriqueiro, mas tornou-se muito mais comum afirmar-se o termo pessoas escravizadas, os escravizados. Por quê? Porque nenhum dos indivíduos que estavam dentro do continente africano a partir do século XVI, ele quis participar da escravidão. Ninguém abriu os braços dentro da África e falou: vem cá, me escraviza que eu quero apanhar, que eu quero ser escravizado. A escravidão, ela foi uma instituição extremamente violenta que solapou com a vida de muitos indivíduos dentro do continente africano. Estima-se que tenham entrado no continente americano durante os 300 anos que marca a escravidão, mais de 13 milhões de pessoas. Pessoas escravizadas de um modo geral. Então, e isso na América como um todo, desde os Estados Unidos desde o norte lá da América do Norte até a América do Sul. Isso são os dados oficiais, aquilo que permite a gente contar. Afora aí as pessoas que morreram no meio do caminho, tráfico ilegal que não era contabilizado, então o número pode ter sido muito maior. E essa escravidão que se deu, essas relações de escravidão que se deram entre europeus e africanos, elas eram marcadas pelo que nós chamamos de diferenças étnico-raciais. Houve uma construção, ao mesmo tempo em que há a construção dessa narrativa religiosa para explicar a subjugação dos povos africanos, houve uma construção também de uma ideia de superioridade dos brancos e de inferioridade dos negros. Então, aqueles indivíduos que estavam dentro do continente africano foram primeiro chamados de africanos, porque era uma denominação que eles não tinham ideia, uma vez que eles viviam de acordo com a sua cultura local, de acordo com a sua identidade tribal. Então, eles primeiro foram chamados de africanos pelos europeus, depois foram chamados de negros. Aí você já tem uma diferenciação por parte da cor da pele. E de africanos e negros se tornaram escravos. Então há a associação aqui de 3 identidades que perpassa a escravidão moderna. Em sua maior parte, quase na sua totalidade, os escravos que marcam o mundo moderno, que marcam a história do Brasil, eram africanos, negros, escravizados. Então, dentro do Brasil, dentro da sociedade que se constrói dentro do Brasil, se constrói a seguinte diferença. O branco era livre e tinha todos os direitos à cidadania, era reconhecido moralmente dentro dessa sociedade. O negro era escravo e não tinha direito nenhum. Então, a escravidão brasileira ela é marcada por essas diferenças que são diferenças que vêm aí dessa construção étnico-racial baseadas no princípio de etnia, baseadas nos princípios de raça e baseados nas próprias ideias de cor de pele. Isso faz com que na sociedade brasileira se construa uma imagem do indivíduo a partir do seu fenótipo, a partir da sua aparência. Ser branco era sinônimo de ser livre e ser negro era sinônimo de ser escravo. E isso marcava e diferenciava os indivíduos na sociedade brasileira. E, infelizmente, essas feridas elas continuam latentes na nossa sociedade. Quando a gente analisa quem é a população carcerária dentro do Brasil, quando a gente analisa quem são as pessoas mais pobres dentro do Brasil, quando a gente analisa quem são os moradores de rua, quem são aquelas pessoas que estão em profissões menos prestigiadas, a gente consegue perceber que, em sua ampla maioria, são pessoas negras. São pessoas que tiveram a sua origem dentro do Brasil na escravidão, têm essa ancestralidade.
Por outro lado, quando a gente olha as universidades, quando a gente olha as profissões de prestígio, medicina, direito, engenharia, a gente consegue perceber que esse é um âmbito majoritariamente branco. O próprio índice de pessoas que têm curso superior dentro do Brasil, a gente consegue ainda perceber essa ferida da sociedade brasileira. Então, o que eu quero falar nessa introdução da nossa aula, que já pegou praticamente metade da aula, é que a escravidão moderna ela é baseada na questão étnico-racial. O que diferencia os indivíduos é o seu lugar de origem, a sua cor de pele, a sua cultura. Esse princípio ele não vale para a gente interpretar a escravidão antiga. Na antiguidade, gregos escravizavam gregos. Havia escravização também de povos externos, havia os escravos por guerra, os prisioneiros de guerra, mas não havia na antiguidade essa diferenciação étnico-racial entre o homem livre e o escravo. Se a gente colocasse eles lado a lado, eles teriam uma aparência parecida. Então, isso permitia que um ex-escravo, ao se tornar livre, ele pudesse circular no meio dessa sociedade sem ser visto e ser apontado como um indivíduo inferior, porque não havia essa construção social no sentido de inferiorizar etnicamente, racialmente, aquele indivíduo que era escravizado. Então essa é uma realidade que a Grécia não vive, essa é uma realidade que Roma não vive. Essa realidade da escravidão baseada em princípios étnico-raciais, em ideias de superioridade e inferioridade, superioridade de um povo, inferioridade do outro. A ideia de que a escravidão seria benéfica para aquele grupo, porque iria eliminar, de certa forma, um pecado original deles, essa ideia não existe no mundo antigo. Essa ideia ela é uma ideia da escravidão moderna. A escravidão antiga ela se baseia no princípio da utilidade. Eu tenho escravos porque esse escravo me é útil e a escravidão também seria útil para esse indivíduo, conforme a gente vai ver aqui no argumento de alguns filósofos que viveram nessa antiguidade. Na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas, existia dois tipos de escravos. Existiam os escravos do Estado e os escravos particulares. Então, existiam aqueles escravos que pertenciam à cidade-estado. Eram escravos que ajudavam na construção de prédios, na construção de pontes, na limpeza do cotidiano, na limpeza das ruas. Então, eram escravos que desempenhavam funções menos prestigiadas dentro desse Estado. Existiam também aqueles escravos que eram escravos de maior confiança, que eram escravos que ajudavam nas questões burocráticas administrativas desse Estado. Portanto, você ser um escravo do Estado significa que você tem uma maior liberdade. Muitos escravos do Estado, conforme a gente já falou até na nossa última discussão no Nietzsche, muitos escravos do Estado tinham suas próprias moradias, tinham suas casas, eles circulavam, eles saíam dali, iam trabalhar nesse Estado, depois voltavam. Não tinham liberdade, não eram livres, eram escravos, mas tinham a sua casa, tinham a sua família, circulavam, não eram açoitados constantemente, não tinha essa relação de subjugação. A única relação que tinham era que moralmente eles eram inferiores aos homens livres, uma vez que eram considerados escravos. E tinham chegado a essa condição ou por guerra, ou por terem nascido escravos, ou por terem se endividado. Isso antes de Solon, logicamente, antes da legislação feita por Solon. Então, existiam esses escravos de Estado e eles permanecem ao longo de toda a história da cidade-estado de Atenas. E existiam também os escravos particulares, aqueles que pertenciam a indivíduos, que eram propriedade dos indivíduos. Escravo, ele é uma propriedade, ele não é dono do seu próprio corpo, da sua própria vida. A vida dele pertence a outro, a vida dele é
está nas mãos de outro indivíduo. Esses escravos particulares, eles participavam de atividade de exploração agrícola, de produção agrícola. Então, a maior parte desses escravos ela estava no campo, produzindo, plantando, colhendo. Mas havia também os escravos que viviam nessa cidade, que trabalhavam nas atividades artesanais. Eles não eram a maioria eram os metecos, mas existiam metecos que tinham escravos, existiam estrangeiros que tinham escravos. Então, eles também atuam nessa produção artesanal. E existiam escravos que trabalhavam também nas atividades comerciais, que estavam ali juntos com aqueles comerciantes que navegavam, que iam a outras regiões para poder ajudar nesse processo, para poder contribuir aí com a questão do comércio. Agora, existia uma atividade que ela era exclusiva dos escravos, que era a atividade de mineração. O trabalho nas minas, não só nas minas para retirar ouro, para retirar metais preciosos, mas nas minas onde também se explorava pedra, se retirava pedras para poder fazer as grandes construções. Esse trabalho era um trabalho mais pesado e por si era considerado um trabalho essencialmente de escravos, justamente por ser um trabalho mais duro, mais árduo, e aquele trabalho que ninguém queria desempenhar. Então, esse trabalho das minas era um trabalho quase que exclusivo dos escravos nesse mundo antigo. Como que o indivíduo se tornava escravo na cidade-estado de Atenas? A escravidão por dívida, a princípio, que foi abolida por Solon, no ano de 594 a.C., pela legislação, mas antes você tinha essa ideia da escravidão por dívida. Era muito comum também, e isso não foi abolido por Solon, um pai vender o filho como escravo. Muitas das vezes os pais não tinham condições de alimentar seus filhos, não tinham condições de se alimentar, então eles vendiam os seus filhos como escravos. Então essa também era uma forma de um indivíduo ser tornado escravo na cidade-estado de Atenas. A segunda forma era por nascimento. E aí é um dado muito importante, e esse dado vocês podem registrar ele, que ele marca a história não só da escravidão antiga, mas da escravidão moderna também. Filho de escrava, mulher, sempre será escravo. Agora, filho de escravo, homem, nem sempre será escravo. Por quê? A condição da escravidão, ela deriva da mãe, ela vem do útero, vem de onde você nasceu. Então, se você é filho de uma escrava com um homem livre, você será escravo. Porque a sua mãe é escrava, você nasceu de um ventre escravo. Agora, se você é filho de um escravo com uma mulher livre, você não é escravo, porque você nasceu de um ventre que ele é livre. Então, a condição de escravo por nascimento, ela deriva da mãe, ela não deriva do pai. E um fator muito importante que a gente tem que ter em mente quando estuda, por exemplo, eu vou fazer uma vírgula aqui, tá? Vem para o Brasil agora. Era muito comum, na época do Brasil colônia e também do Brasil império, quando a filha de um senhor se casava, o pai dá a ela uma escrava mulher para que acompanhasse ela. Então ele dava como parte do dote uma escrava. Por que ele dava como parte do dote uma escrava mulher? Por dois motivos. Primeiro, que a filha não ia precisar trabalhar, ela teria uma escrava para poder fazer isso dentro de casa. E segundo, quando ele dá uma escrava mulher, ele dá à filha também a possibilidade de aumentar o plantel de escravos. Essa mulher, essa filha dele, ela não precisava obrigatoriamente ter um outro escravo para aumentar a quantidade de cativos que ela tinha. Por quê? O próprio marido dela poderia se incumbir de fazer escravos. Isso era muito comum. Então, o marido mantinha relações com a escrava da casa e o filho que nascia era escravo, porque ele vem dessa condição da mãe. Então, com essa prática de dar à filha que casava uma escrava, isso para a realidade brasileira, correto? O pai garantia a possibilidade de aumento do número de escravos por parte daquela filha.
Agora, a gente tem que pensar também que muitas escravas não queriam ter filho. Por quê? Porque elas sabem que o filho terá a mesma condição que elas. E elas sabem que a partir do momento em que essa criança nascer, essa criança pode ser separada dela a qualquer momento, porque ela não é considerada um indivíduo com sentimentos, com esperança. Ela é considerada como uma propriedade do outro. Então era muito comum isso no Brasil, mas também na antiguidade. As escravas, quando engravidavam, tomar medidas para abortar. Ou, quando não abortavam, havia algumas práticas de infanticídio, de mães de escravas que matavam seus filhos para não se ver separadas dos seus filhos ou para não ver os filhos tendo o mesmo destino que elas. Então, essa era uma forma que muitos historiadores veem como uma resistência ao cativeiro, como uma resistência à escravidão por parte das próprias mulheres. Então, a condição de crescimento interno do plantel de escravos, ou seja, de escravos por nascimento, ela é uma condição mais complicada, mais difícil da gente perceber, justamente por isso, justamente pelo fato de muitas escravas resistirem a ter filhos, porque sabe que o filho vai herdar essa condição delas. Outra forma de se tornar escravo na Grécia Antiga era por a condenação por crimes cometidos. Quando o indivíduo era condenado por um crime, ele ou se tornava um meteco, ou perdia o direito à cidadania ateniense, ou então ele era condenado a se tornar escravo. Então, o tribunal do Elieu condenava ele à condição de escravidão. Aquele escravo que conseguia a liberdade, ele nunca adentrava essa sociedade como cidadão novamente. Se ele já tinha sido um cidadão, virou escravo, depois conseguiu a liberdade, ele sempre ia adentrar essa sociedade como meteco, como um estrangeiro, não mais como um membro daquele corpo, como um membro daquela cidade-estado. E a forma mais comum de se tornar escravo na Grécia Antiga, de você virar escravo, era no conflito com outros povos, porque a escravidão por guerra era algo comum nessa antiguidade, desde a antiguidade oriental até essa antiguidade ocidental que a gente começa a estudar. Então, quando o indivíduo lutava contra outro e perdia a guerra, havia a possibilidade dele ser escravizado por aquele que ganhou. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra de Troia. Aqueles que foram vencidos, os troianos que foram vencidos por Menelau, foram escravizados, foram subjugados a Menelau como seus escravos. Então essa escravidão por guerra, ela se tornou uma constante, ela se tornou mais comum de acordo com que a região helênica ela foi crescendo, foi tendo mais contato com outros povos, principalmente a partir do comércio marítimo. O comércio ele também, além dessas relações de diplomacia, de chegar, de estabelecer as relações de compra e venda, havia também um conflito, havia também um embate. Então, de acordo com que as relações comerciais elas se intensificam, há um conflito maior, se há mais conflito, há vitórias, há perdas, então há a maior quantidade de mão de obra escrava sendo adquirida por parte dos helenos, por parte da cidade-estado de Atenas. Então, de acordo com que Atenas vai crescendo, a quantidade de escravos também vai aumentando por conta dessas invasões, desses conflitos que ocorriam. E quanto mais a cidade cresce, mais escravos você precisava para poder manter as relações de produção, para poder manter a cidade em ordenamento e funcionamento. Onde esses escravos trabalhavam? Esses escravos trabalhavam nos trabalhos agrícolas, como eu disse, na extração mineral, que era a atividade que era considerada atividade de escravos, na indústria artesanal, em serviços públicos e domésticos e na construção de obras públicas. A maior parte dos escravos tinha uma condição de vida até melhor do que os tetas, porque os tetas não tinha alguém para fornecer a eles alimento, fornecer a eles moradia. Os tetas estavam largados à sua própria sorte. Os escravos, por pertencerem a alguém, têm ainda um lugar para morar, têm ainda um lugar para
sobreviver. Mas na sociedade, ser um teta era melhor do que ser um escravo, porque um teta, embora não tivesse essas condições materiais, ele acabava tendo a liberdade, ele era dono sobre si próprio. Por que escravizar? Por que os gregos escravizavam? Qual que era a justificativa? A justificativa era a utilidade. Eu escravizo o outro porque ele me é útil ao trabalho. E alguns filósofos vão dizer que a escravidão era útil até mesmo para para os próprios escravizados. Por quê? Porque para o escravizado, para um indivíduo que não tinha nada dentro daquela sociedade, seria melhor para ele ser escravizado do que passar fome e perambular pelas ruas. Então, para alguns filósofos, e entre eles a gente vai ter a própria figura do Aristóteles, para o escravo, a escravidão também teria essa utilidade, teria esse benefício de garantir a ele proteção, de garantir a ele moradia. É bom que se diga... Desculpa. É bom que se diga que muitos dos filósofos desse mundo grego antigo, a maior parte deles, eram aristocratas e eram donos de escravos. A escravidão, ela propicia a possibilidade do desenvolvimento da filosofia, porque ela libera um determinado indivíduo, aquele dono do escravo, para ter tempo para poder pensar e construir ideias, para poder conversar. Então, hoje, os sociólogos, os antropólogos, os filósofos afirmam que a escravidão ela permitiu o desenvolvimento da filosofia ao liberar indivíduos para que esses indivíduos pudessem pensar, pudessem refletir. Enquanto os escravos trabalhavam, faziam as produções, esses indivíduos ficavam ali no seu ócio criativo, ficavam sem fazer nada, pensando em ideias, e isso teria permitido, então, o desenvolvimento do conhecimento filosófico na Grécia antiga. E aqui uma citação do Aristóteles para a gente poder pensar aqui como que o Aristóteles e esses filósofos viam esses escravos. O Aristóteles diz: todos aqueles que nada têm de melhor para nos oferecer que o uso do seu corpo e o dos seus membros são condenados pela natureza à escravidão. Então ele está aqui falando que esses indivíduos não são condenados por outros, mas são considerados pela própria natureza à condição de escravos, uma vez que não têm condições de se manter. É melhor para eles servir que serem abandonados a si próprios. Numa palavra, é naturalmente escravo quem tem tão pouca alma e tão poucos meios que deve resolver-se a depender de outro. Essa palavra alma aqui, ela não está no sentido de alma que a gente fala para o contexto moderno, mas ela está no sentido do campo material, quem tem tão poucos bens que não consegue se manter e precisa então se subjugar a outro indivíduo. O uso dos escravos e dos animais é aproximadamente o mesmo. Então ele compara aqui o uso desses escravos ao uso de animais, ao uso de sujeitos para poder exercer essas atividades. Seria como se fosse um boi, um cavalo. O escravo se aproximaria desse indivíduo na visão do Aristóteles aqui. A legislação ela tratava o escravo como uma ferramenta viva que pertencia ao amo. Então ele era uma ferramenta e o dono tinha total controle e total poder sobre ele. E podia agir com toda a brutalidade ou de acordo com o que fosse o seu interesse para com aquele indivíduo. Qual que era a visão que os gregos tinham do escravo? Era uma visão depreciativa. Os gregos não vangloriavam a escravidão. Para eles, a condição de escravo era uma condição moralmente inferior, porque significa, conforme a gente viu com Aristóteles, que aquele indivíduo não teve condições de se manter, então ele precisa se subjugar a outro. Então, nesse sentido, moralmente ele é inferiorizado. Embora alguns escravos, conforme eu disse, tivessem uma condição de vida melhor que alguns tetas, que eram a classe mais baixa dessa sociedade, a maior parte, embora eles tivessem uma condição de vida melhor, porque tinham moradia, tinham alimento e os outros não, eles eram moralmente inferiores, porque eram escravos, não eram donos de si próprios. Os tetas já eram livres, então eram donos de si próprios. Então, moralmente, eles eram inferiores. E o fato de na Grécia Antiga a gente
ter muitos escravos trabalhando e a quantidade de escravos só aumentar, e a maior parte desses escravos se dedicar a atividades braçais, a atividades mais duras de serem feitas e serem executadas, como a questão da mineração, a limpeza das ruas, a conservação dessas ruas, isso permitiu um desenvolvimento de um preconceito muito grande por parte dos gregos com o trabalho braçal. O trabalho braçal, o trabalho que necessitava de maior esforço físico, como o trabalho de limpeza de ruas, das minas, era entendido como coisa de escravo. Então, o trabalho manual, o trabalho braçal, ele inferiorizava um indivíduo. O que fazia parte do mundo da aristocracia? A ociosidade. E o que garantia essa ociosidade? Ter pessoas para trabalhar para elas. Então o trabalho, aos poucos, ele passou a ser visto na Grécia não como algo que engrandecia o homem, mas como algo que diminuía o homem. Quanto mais trabalho pesado você era submetido, mais inferior você era, porque os trabalhos pesados, os trabalhos braçais eram coisas de escravo. E aí a gente pode fazer um paralelo com a própria história do Brasil. O fato do Brasil ter tido muitos escravos também fez com que o brasileiro desvalorizasse os trabalhos braçais. O trabalho de limpeza das ruas, o trabalho da faxineira, o trabalho da doméstica, são trabalhos que são compreendidos como trabalhos que inferiorizam o indivíduo, que não dignificam esse indivíduo. Por quê? Porque eram trabalhos desenvolvidos no Brasil por escravos. Então, esse é um ponto que permite a gente também pensar um pouquinho da realidade do Brasil. A gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Espero que a gente tenha compreendido um pouquinho da escravidão antiga e isso permita a gente pensar um pouquinho a nossa realidade aqui no Brasil também e pensar um pouquinho em escravidão moderna. Peço a vocês que façam a atividade que está lá na pasta de avaliações. E no mais, desejo a vocês uma boa aula. Aqueles que tenham dúvida ou queiram conversar a respeito do conteúdo, estou lá no Meet esperando por vocês, tá bom? Obrigado, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.